Oi, pessoal, eu sou o Leandro, eu tô aqui como host do Futuro Vem do Futuro, o podcast oficial aí da MIT Sloan Management Review Brasil, onde a gente traz diferentes perspectivas sobre gestão, liderança e inovação também. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Mitri Brito, que ele é diretor de estratégia, M&A e marketing na Tiviti, onde a gente vai conversar sobre diferentes perspectivas de IA na liderança e não só uma questão de tecnologia. Então seja muito bem-vindo, Mitri, ao podcast aqui nosso, aqui da MIT Sloan Management Review. Obrigado mais uma vez também por ter aceitado esse convite e ter, enfim, vir aqui conversar um pouco com a gente sobre diferentes perspectivas e de muitas empresas aí que você teve contato, assim, numa análise de, né, uma análise de M&A, de negócios, e, enfim, sem querer dar muito spoiler do que a gente vai conversar, mas nessa linha, tá? Então seja muito bem-vindo mesmo, tá? Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Imagina. Ô, Mitri, vamos começar pelo começo, que é o que eu gosto de falar. Se apresentando, eu queria conhecer, assim, primeiro, né, qual que é a sua, assim, qual que é a sua relação ali, o que você faz hoje na Tiviti. Sim. E segundo, conta um pouco da sua jornada também, cara. Perfeito. Eu sou o Mitri, eu sou diretor de estratégia, marketing e M&A da Tiviti. Sou carioca de origem, moro em São Paulo há 5 anos, mas sinto falta das praias do Rio. Sou engenheiro de formação, estudei no Instituto Militar de Engenharia lá no IME, sou do Rio, sou engenheiro eletricista. Confesso que quando eu fui convidado aqui por vocês foi um grande orgulho e uma emoção, porque a MIT sempre serviu, eu acho, pra gente como inspiração, né, como, de fato, uma ambição maior, assim, então... Muito bacana estar aqui conversando com vocês. E durante a minha jornada no começo, a minha grande escola foi o mercado financeiro. Eu trabalhei durante 5 anos em Private Equity no Rio. Foi uma escola sensacional, desde novo. Na época de estagiário, eu tinha a oportunidade de estar envolvido em conselhos de administração e estar muito próximo da alta liderança de grandes empresas do Brasil, de diversos segmentos, diversos setores. E eu acho que isso me inspirou muito para a minha carreira, né? Eu aprendi muito sobre valuation, sobre investimento, sobre até mesmo governança, condução de empresas, estratégia corporativa. E depois de 5 anos eu senti que o meu futuro, na verdade, ele estava mais na economia real e na operação e não necessariamente do outro lado da mesa como investidor. Optei por fazer essa mudança de carreira, fui trabalhar numa empresa grande de educação, fiquei 2 anos e pouco tocando uma área de planejamento financeiro mesmo, FP&A, tocando também expansão de escolas pelo Brasil, uma experiência bem rica. Depois me mudei para São Paulo, trabalhei no varejo por 1 ano e pouquinho, e aí depois entrei na Tiviti. Então, tive essa jornada em áreas distintas, talvez financeiras, um pouco mais de planejamento, até de fato entrar na Tiviti. Nos últimos 4 anos eu estou lá. Quando eu entrei, eu toquei a área de M&A inicialmente, a gente já estruturou toda a área e desde então a gente tem feito um trabalho bem bacana, bem ativo, assim, de prospectar e falar com os principais fundadores do Brasil. E com o tempo a gente foi fazendo um bom trabalho e coisas boas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, eu fui assumindo cada vez mais áreas lá. A gente criou na sequência a área de inteligência de mercado, que a gente vai falar um pouco aqui no nosso papo. Assumi depois a área de marketing. No ano passado a gente fez a venda da Tiviti para a Amaviva, que é uma empresa muito grande de tecnologia italiana também, e desde então eu também tenho sido um ponto focal muito forte da equipe da Itália para pensar sobre essa estratégia maior de grupo para a América Latina. Então hoje eu acabo sendo a pessoa principal da Almaviva em Latam e da Tiviti naturalmente, pensando em toda essa estratégia de para onde a companhia está indo, o que a gente tem que fazer nesse mercado, quais são as ambições dos nossos clientes, como é que tecnologia pode ser de fato um diferencial para eles e como é que a gente consegue se posicionar melhor nesse mercado para surfar as próximas ondas que estão por vir. Então, acabei vindo desse ambiente mais de investimento, de M&A, mas é muito interessante, né? Como a nossa carreira ela vai abrindo outras portas e a gente vai percebendo que aqueles skills que a gente tem, a gente consegue utilizar para outras áreas, como marketing, como, enfim, outras áreas que eu fui assumindo com o tempo. Mas é isso, hoje eu lidero essa área de estratégia da Tiviti. Eu confesso que quando você estava contando a sua história, assim, eu acho que eu vejo, talvez, né, bem claro, quando você tem uma experiência no mercado financeiro, né, enfim, da posição que você ocupou e da experiência que você tem, o M&A ali encaixa legal, perfeitamente, né? O marketing, para mim, tinha ficado um pouco... e aí, né? Como conecta tudo isso, mas tem uma conexão interessante, porque quando a gente cria a estratégia, e aí eu estou fugindo um pouco para o marketing, mas acho que é uma discussão interessante. Eu acho que quando a gente fala sobre a estratégia, de fato, de posicionamento, para onde a gente quer levar a companhia, alguém precisa comunicar essa estratégia. E o ato de comunicação da estratégia, de disseminação dessa mensagem, é estratégico para viabilizar a abertura de portas futuras dessa
companhia. Então, assim, na nossa visão, fez muito sentido essa duplinha, sabe? Eu acho que o nosso marketing, ele obviamente tem um lado operacional, muitas frentes, muitos eventos, muitos PRs, mas ao mesmo tempo ele também tem um quê muito forte de criar a narrativa certa que contribua com aquela visão estratégica da companhia, sabe? Então, por mais que seja diferente, pelo menos hoje, para mim mesmo no espelho, eu utilizo essa justificativa, mas eu acho que tem alguma sinergia. Fez total sentido para mim, Mitri. Então, estamos alinhados com relação a isso. Sim. Um dos dados assim que a gente trouxe aqui, até inclusive para o editorial, é que você fez uma análise e passou assim, de conhecer mais de 2.000 ou quase 2.000 empresas aí, né? Sim. Principalmente, acredito que na lente de M&A da Tivit, né? Exatamente. Nesse processo ali. Conta pra gente um pouquinho, assim, como é que é esse processo na prática, assim, o que quando você abre um funil de tantas empresas, assim, o que efetivamente você está buscando dentro dessa empresa, assim, para avaliar uma empresa? Não, perfeito. Eu acho que essa é uma conversa muito longa e que tem muitas variáveis, assim. Sim. Naturalmente, toda estratégia de M&A, na verdade, ela não nasce pelo fato de querer fazer M&A. Ela nasce por uma estratégia maior corporativa da companhia de posicionamento versus o que está acontecendo no mercado e o que vai acontecer no futuro. Então, na verdade, o início dessa jornada eu preciso olhar para o mercado, entender o que de tecnologia, no nosso caso, está tendo mais demanda hoje, o que os nossos clientes estão passando no negócio deles e como é que essa dor é conectada com a tecnologia que vai ajudar a resolver essa dor ou, enfim, a gerar mais oportunidades de negócio para eles. E mais do que isso, quais são as grandes tendências que estão por vir e quais são as dores dos clientes que estão por vir e como é que eu, como uma empresa de tecnologia, consigo me posicionar bem perante esse ecossistema de oportunidades e dores para que o meu negócio ele seja sustentável ao longo prazo e que hoje eu estou bem posicionado, mas no futuro eu também quero estar bem posicionado. Então, na verdade, a gente começa muito com essa análise macro de mercado mesmo, de inteligência, para a gente avaliar o que eventualmente existe de gap entre a Tivit que eu sou hoje e a Tivit que eu gostaria de ser para conseguir surfar ondas cada vez maiores. A partir do momento que eu identifico o gap, aí eu começo a criar um plano de ação, mas é bem importante essa distinção. Primeiro eu defino onde é que eu quero chegar, e aí depois eu defino como eu vou chegar lá. E esse plano para chegar lá, ele pode ser orgânico e inorgânico. E aí muitas vezes eu decido através dessa visão estratégica de para onde a companhia tem que ir, eu tenho que avaliar se faz sentido eu investir dentro de casa, internamente, para a minha equipe desenvolver os skills que eu preciso, ou a plataforma, ou a solução, o software, enfim, para eu ofertar essa tecnologia para os meus clientes, ou, enfim, esse serviço, ou se eu vou, de fato, fazer uma aquisição. Então, todas essas áreas têm uma conexão muito, sabe, clara, que faz esse ecossistema como um todo funcionar. Só pensar uma fala sua aí, que eu acho que é importante para a audiência, assim, e pelo menos me gerou uma curiosidade, assim, como é que... Sim. Quando você chamou de plano orgânico e talvez inorgânico ali, o que diferencia esses dois, assim? O que significa ter um plano orgânico e ter um plano inorgânico? Não, perfeito. Desculpa, é termo técnicro, a gente está acostumado a falar, mas é super importante. Acho que assim, instintivamente eu entendi o que você quis dizer, mas vamos aterrissar isso daí. O orgânico é basicamente quando você faz um investimento dentro de casa na sua companhia. Então, por exemplo, contratei pessoas, eu contratei um desenvolvedor para criar uma aplicação, isso tudo dentro de casa. Tá. Então, quando eu coloco o dinheiro na minha organização para ela desenvolver uma skill nova, uma plataforma, uma solução, um produto novo, a gente chama isso de orgânico. Então, eu faço isso organicamente com a minha estrutura, do jeito que ela já funciona. Quando eu estou falando de comprar expertise de uma outra empresa e trazer para dentro de casa, aí é o M&A, aí é o inorgânico. Legal. Então, assim, essa duplinha, ela é muito importante coexistir, porque nem sempre a solução vai ser fazer 1000 M&As, que tudo vai ser resolvido na minha vida, e nem sempre também eu consigo desenvolver qualquer coisa, qualquer expertise dentro de casa, porque às vezes também existe um risco, um tempo de maturidade, uma curva de desenvolvimento dessa aplicação, desse produto, que demora. E, de novo, tem o risco. Eu acho que nesse processo de decisão do orgânico e inorgânico tem muito essa questão do trade-off entre o investimento necessário e o risco associado a esse investimento. Dentro de casa, a gente fala muito sobre
que quando a gente avalia o caminho orgânico e inorgânico, o caminho de investimento interno ou de aquisição, se você for planilhar esses cenários e tentar quantificar o retorno perante o investimento, o orgânico sempre vai ganhar, porque é menos investimento. Eu não estou comprando, pagando um valor premium pela aquisição de uma empresa. Eu estou investindo em pessoas para desenvolver alguma expertise. Então é mais barato. Mas, de novo, existe mais risco de não dar certo. Mas isso financeiramente falando. Financeiramente falando, exato. Então, questão de tempo. Exato, exatamente. Tem uns outros... Que são os riscos. Investimentos ali. Que, exato, eu não concordo 100%. Mas, assim, alocando a nossa companhia, pessoas da nossa empresa para desenvolver alguma solução organicamente, a gente é menos dinheiro, mas, de novo, tem mais probabilidade de ter alguns soluços no meio do caminho. De eu demorar mais para ter minha jornada de maturidade no desenvolvimento desse produto, por exemplo, ou de eu precisar contratar muitas pessoas no mercado, ou de eu começar a criar no mercado uma imagem de que a minha empresa está bem posicionada para ofertar aquele produto novo que a gente nunca ofereceu. Então, existem riscos intrínsecos eu fazer organicamente. O retorno é maior? Sem dúvida, porque é menos investimento e considerando projeção de escalabilidade desse produto. Mas quando eu faço uma aquisição, o risco é menor, porque eu estou trazendo já uma empresa que é bem estruturada, que já tem receita, que já tem produto funcionando, já está testada por clientes. Então, eu mitigo o risco do investimento e de demorar para conseguir desenvolver a plataforma, mas naturalmente eu pago um premium para o fundador por todo o desenvolvimento que ele já fez. Iniciando a conversa, eu acho que é muito importante esse esclarecimento sobre a distinção entre o orgânico e o inorgânico. Como, na verdade, o início da conversa ele nunca é de M&A, e, na verdade, eu, como liderança de M&A da companhia, eu não converso internamente sobre o que a gente vai comprar. Tá. A conversa não é essa. A conversa é quem a Tiviti quer ser, quem a Tiviti é e como é que eu vou desenvolver essas capacidades. E aí, talvez essas capacidades sejam desenvolvidas internamente com investimento próprio e talvez sejam através de aquisições. E aí, quando a gente vai para o caminho de aquisições, a gente já sabe o que a gente quer, porque, de novo, a gente já sabe quem a gente quer se tornar. Então, a tese de investimento, de aquisição, ela já está concebida. E aí é muito mais fácil de procurar as empresas. Toda a área de M&A acaba tendo duas abordagens. Uma mais passiva, de os advisors de mercado trazerem para a gente continuamente oportunidades de compra de empresas, e a gente analisa todas elas, mas toda a área de M&A, ela também tem essa prospecção ativa de teses de investimentos claras que estão associadas justamente a isso de o que a empresa quer se tornar no futuro. Então, de novo, a área ela precisa saber lidar com esses dois mundos, e aí a partir daí a gente começa a falar com vários empreendedores, procurando as empresas certas que encaixam com a nossa estratégia. E essa parte de o que a empresa quer se tornar no futuro tem, obviamente, a visão maior ali do próprio negócio e também uma parte de necessidade dos clientes também. Exato, né? Sem dúvida. É sempre esse cruzamento, né, entre oferta e demanda, né? Tá. Entre o que existe de tecnologia no mercado hoje, o que tende a existir no futuro, mas, de novo, mais do que isso, o que o meu cliente, no final das contas, está pedindo. E aí, por exemplo, a minha área de M&A, a gente tem muito conexão com o comercial, porque, de novo, o comercial é quem está conversando com os clientes, quem está ouvindo. Então, eles conseguem ter um termômetro bom de, por exemplo, na indústria financeira, eles estão tendo um apetite maior por esse tipo de oferta, na indústria de manufatura, por esse tipo de oferta. E aí isso serve de insumo para mim, para eu avaliar, poxa, será que, dado a demanda dos clientes hoje, e obviamente a demanda projetada em estudos de mercado que a gente faz, será que a gente está bem posicionado? Será que a gente tem que investir em alguma oferta nova? Ou será que a gente está mal posicionado e a gente tem que correr? E aí, eventualmente, correr significa tenho menos tempo para perder, talvez o M&A faça sentido para não perder essas ondas que estão por vir. Mas é essa avaliação que a gente faz. E agora, nessa nova onda de IA, a corrida deve estar sendo uns hits, uns sprints gigantes ali. Essa nova onda é muito interessante, assim, e a gente tem estudado muito esse mercado. Existem várias formas de você abordar o mercado de IA e a gente está tentando achar em vários ângulos interessantes oportunidades. Existe uma forma de serviço mesmo, por exemplo, você é uma empresa de qualquer indústria e você gostaria de alocar pessoas para desenvolver alguma aplicação de vocês que vai utilizar IA. Serviço, alocação de pessoas é um caminho, mas naturalmente a parte mais divertida são plataformas, é escalável. E quando a gente fala de plataforma, de software mesmo, de novo, você pode ir para um caminho de softwares horizontais, que são softwares que impactam todas as indústrias, ou você pode criar softwares com IA embarcada para as verticais, que são softwares nichados por indústria. Se você pegar o mercado de IA como um todo, na América Latina, no mundo, a gente está falando de um crescimento de mais de 45% ano para os próximos 5 anos. É um mercado com um alto crescimento. Quando você começa a dar um double click nesse mercado,
mercado por horizontal e vertical, você percebe que ele é incrivelmente fragmentado, então tem vários subnichos de IA, e todos eles têm crescido muito, com altos crescimentos, entre 30% e 50%. Então, aqui a gente entra numa seara interessante que existe muita oportunidade. O mercado de tecnologia sempre foi muito dinâmico, sempre se mudou muito, e sempre foi um jogo de você saber escolher bem as batalhas que você vai jogar. Mas quando você escolhe as batalhas que você vai jogar, você escolhe batalhas que você não vai jogar. Então, essa é uma característica muito interessante de como é que eu olho para todo esse ecossistema, de todas as eventuais oportunidades de mercado de IA, e como é que eu escolho as batalhas que eu acho que talvez tenha mais oportunidade para a minha empresa entrar. E não é uma análise simples, não é trivial, a gente tem que olhar vários, de novo, subsegmentos, e avaliar eles versus as demandas dos nossos clientes, versus o meu posicionamento, para ver o que é mais próximo também do meu posicionamento e, naturalmente, o que eu conseguiria extrair mais de valor de forma mais simples ou, enfim, ajudar a escalar qualquer nova solução que eu desenvolver. Mas esse é um mercado muito interessante, a gente tem olhado muito, já temos soluções de AI dentro de casa, mas estamos muito ansiosos para investir cada vez mais em AI. A Almaviva, que nos adquiriu, por exemplo, como eu falei, é uma empresa italiana muito grande, a gente agora é um grupo de 11 bi de faturamento global. Eles têm muitas soluções verticais, e isso é muito interessante. Eles são uma empresa de tecnologia bem horizontal, que impactam qualquer indústria, mas eles começaram a desenvolver soluções específicas de transporte, soluções específicas de saneamento, específicas de agricultura. É um mercado que muitas vezes os integradores de tecnologia normalmente eles não entram, porque é um mercado bem mais especializado na indústria. Só que a gente tem percebido como a Viva que é um mercado super interessante que vale a pena o nosso esforço. Então a gente tem começado a trazer essa expertise da Almaviva de forma orgânica para começar a fomentar essas tecnologias já prontas, já validadas, que já tem clientes na Europa que têm utilizado, para começar a ofertar nos nossos clientes do Brasil, justamente para fomentar essa inovação, trazer tecnologias novas que muitas vezes nem existem no mercado brasileiro. Então, assim, existe muitas conversas sobre isso e realmente é um mercado muito aquecido, com muita oportunidade. Muito bom, cara. Então, é interessante. Várias histórias boas aí. Uhum. Bem, quando você olha, a gente está falando de inteligência artificial, né? Acho que inteligência artificial é hoje a tecnologia do momento, né? Vamos dizer assim, né? Mas não só por isso, porque quando você analisa aí essa quantidade de empresas que você já olhou e tudo mais, tem alguma coisa assim que mudou na forma como você enxerga a tecnologia, independente seja AI ou alguma outra assim? Agora você trouxe uns insights interessantes assim de nichos e formas que estão sendo aplicadas, mas há algo assim que mudou com relação ao seu formato de enxergar a tecnologia? Não, tem super. Como a gente falou antes, né? O mercado de tecnologia ele é um mercado incrivelmente dinâmico e nesses mercados que tem muita oportunidade, sempre tem alguns tópicos que são mais hypados, né? Que são os hypes. AI agora, naturalmente, é o hype, todo mundo fala sobre isso. Quando você tem um mercado ou uma atratividade por soluções desse estilo, é muito normal você ter muito barulho. E aí, para áreas de estratégia de M&A, é muito importante saber distinguir o que é barulho, o que é narrativa, do que de fato é capacidade de execução e capacidade do negócio dar certo mesmo. Difícil, hein? Não é trivial. E é curioso, porque também não é fácil de você fazer isso apenas analiticamente, quantitativamente. Existe um lado de soft skills também muito útil nesse momento, em que você consegue, conversando com os executivos, os fundadores da companhia, você consegue ir tendo um feeling, assim, do quanto de fato o que as pessoas estão falando numa rodada de captação, procurando investidor, ele está falando o que a pessoa do outro lado da mesa quer ouvir, e o quanto de fato ele está falando algo embasado, com um estudo, com um conhecimento técnico, sabe? E de fato, com uma estratégia bem estruturada. Obviamente, os números sempre nos ajudam. Será que a empresa está tendo crescimento? Isso significa que existe um apetite pela oferta daquela empresa. Será que a empresa tem uma boa margem? Isso significa que aquele produto é premium o suficiente para o cliente querer pagar um preço maior por esse tipo de oferta, gerando uma margem maior para a empresa que a gente está conversando. Os números, eles acabam servindo muito de diagnóstico para a gente entender várias questões. Mas existe um ponto central aqui. Quando você cria uma estratégia ou cria uma empresa, você pode criar a oferta dela e o posicionamento dela olhando pelo retrovisor. Você pode olhar o que já aconteceu no mercado, o que já deu certo nas outras empresas, o que as empresas estão fazendo hoje. Mas existe uma limitação disso, porque você vai ver o que funcionou no passado e o que funciona hoje, não necessariamente o que funciona no futuro. E isso, existe uma grande chance, ou uma chance, de o seu negócio ter uma vida útil pequena, se você não está olhando para o futuro.
que significa isso? Eu posso ter uma empresa incrivelmente bem posicionada hoje, mas dado que, de novo, o mercado de tecnologia é um mercado muito dinâmico, pode ser que as próximas ondas que estão por vir, você não está se antecipando e você fique para trás nelas, e você não consiga surfá-las. O seu negócio, ele pode ser um negócio muito bom hoje, mas daqui a 2 anos, com algum advento de alguma AI nova, ele pode estar fadado para... Às vezes até meses, né? Exato, exato. O que a gente tem observado é isso. Exatamente. Então, assim, como é que eu avalio se, de fato, o corpo executivo de uma empresa que eu estou conversando, se teve fundamento para construir a empresa até o momento que está hoje, e se eles, de fato, estão separando tempo útil desses executivos para estar preparando o terreno para essas próximas ondas, próximos ciclos de mercado que estão por vir. E isso é muito fácil de perceber nas conversas, porque são poucas empresas, isso talvez seja uma característica maior do nosso mercado, existe uma característica bem de imediatismo, assim, de eu quero maximizar resultado o máximo possível agora, quero botar o máximo dinheiro no meu bolso nesse momento, maximizar margens mesmo, e por isso eu não vou investir tanto pensando nos próximos capítulos. Quando eu chegar no próximo ciclo, aí eu vou investir rápido e vou me adequar e vou conseguir surfar essa onda. Mas às vezes não é tão simples assim. Sim. Mas isso a gente consegue mensurar também. Então eu acho que uma das grandes aprendizagens de todas essas diversas conversas com fundadores, e que pelo menos eu gosto de avaliar muito, é essa maturidade do corpo de executivos de justamente se olhar para o mercado, ter maturidade de interpretar tendências, olhar o que os clientes estão entendendo como necessário hoje e no futuro, o que as tecnologias que estão por vir vão disruptar o seu mercado de atuação da empresa que a gente está conversando, e mais do que entender é o que a empresa está fazendo hoje para se preparar para essas próximas ondas. De novo, isso de futuro, o número do passado não vai te dizer. E aí é importante ter uma análise mais quali mesmo, de o grau de tempo, maturidade que foi dedicado pelos executivos da companhia para conseguir pensar sobre isso. Obviamente, a gente pode adquirir uma empresa, colocar no ecossistema da Tivit e a gente pensar por ela. Isso pode acontecer. Mas eu acho muito mais divertido quando a gente acha uma empresa e traz um fundador para trabalhar com a gente, onde ele agrega valor, sim, inclusive para essas etapas futuras, entendeu? E aí eu acho que existe um intangível no valor da aquisição, que é justamente esse corpo executivo maduro, que aí vão ser essas pessoas que vão estar do meu lado, trabalhando comigo, me ajudando a fazer a nossa empresa somada estar muito bem posicionada para esses novos ciclos. Isso é um insight interessante, assim, porque, primeiro, né, empresas são tocadas por humanos, então o humano não pode sair Exato. Né, usando o termo atual do loop ali, né, na empresa, inclusive, né. No final das contas, você não está só adquirindo a empresa, ou seja, adquirindo todo o ativo ali que tem, né, enfim, de tecnologia e tudo mais, mas você também está contratando, querendo ou não, uma pessoa para trabalhar naquilo, né. Exatamente. É bem interessante isso. E aí, Mitri, só fugindo até um pouquinho aqui do nosso roteiro ali de perguntas, quando você traz essa perspectiva, isso você acabou de me contar. E aí, pensando um pouquinho, você veio do mercado financeiro, sabe que no mercado financeiro projeções são muito importantes, né? E não falando que não tem essa importância agora, mas mudou alguma coisa de relação nessas projeções aí, quando a gente tem um cenário desse que olhar para o futuro depende muito mais ali do humano ali, do que, né, do executivo que está à frente, do que necessariamente dos números, né, que você olhou no retrovisor, ou que você está vendo agora, assim, né? Não, claro. Eu acho que muda. Eu acho que naturalmente, sempre que a gente baliza o crescimento, a gente baliza com tendências de mercado também. Então, não é um número de opiniões, né? Ele é um número bem balizado. Então, por exemplo, eu vou entrar no mercado que é uma plataforma de IA, tudo bem. Eu considero que esse mercado, nesse nicho específico, ele é um mercado que cresce, como eu tinha falado, 50%. Por mais que o mercado cresça 50%, será que essa empresa está bem posicionada para crescer os 50%? Será que eles têm capacidade interna de comercial ou de desenvolvimento desse produto para esse produto continuar competitivo versus todas essas inovações constantes que estão acontecendo nesse mercado? E aí, lembra que a gente falou no começo de não ser só a narrativa, mas ser a capacidade de execução mesmo. Sim. Essas variáveis de capacidade de execução, seja de escalabilidade do negócio, seja de operacionalização, de manter a operação da plataforma ou do serviço funcionando sem grandes soluços e sem, obviamente, grande churn de cliente, todas essas variáveis entram no nosso Excel na hora de fazer essas projeções. Mas existe um fator interessante também nos valuations que a gente faz, é que sempre
sempre que existe um risco maior ou menor, isso também pode ser tratado nas taxas de desconto que a gente considera nos modelos. Então, por mais que eu projete esse mercado como um alto crescimento, se eu achar que existe um risco maior, o dinheiro que eu estou colocando pela companhia, eu espero ter um retorno maior porque é um mercado mais arriscado. E aí eu considero uma taxa de desconto que basicamente traz aquele fluxo de geração de caixa futura a valor presente, uma taxa maior para compensar o meu risco. Então, de novo, eu acho que são vários fatores matemáticos, financeiros que a gente considera para nos proteger. E isso todos os compradores do mercado fazem, é normal. Mas eu concordo com você que, assim, existe um quê de qual é a taxa de retorno desejada, naturalmente, mas existe um quê muito subjetivo mesmo de o quanto eu acredito que esse corpo executivo, com esse produto, com esse posicionamento versus esse mercado, tem capacidade de criar, de fato, entregar essas projeções. Se a gente acha que não consegue entregar, eu vou reduzir as projeções, porque eu também vou pagar o fair value, né, o valor justo pela companhia. Mas esse é um fator bem importante também no segundo momento. E aí eu acho que, de novo, a gente separa em dois momentos. Existe um primeiro momento de eu quero entrar nesse mercado, existe um outro momento que é essa empresa certa que vai servir como plataforma para eu entrar nesse mercado, e aí existe um outro momento de qual é o valor justo dessa empresa. E aí a nossa abordagem, o nosso jeito de conduzir essas negociações é uma forma muito honesta e transparente. Eu sento com você e falo, olha só, a minha visão da sua empresa é que hoje, você consegue projetar isso dessa forma. Eu acho que para você crescer mais, eu acho que ainda o produto não está pronto, eu acho que ainda não tem a maturidade comercial, eu acho que ainda não tem o posicionamento. Logo, a gente está sendo justo de te pagar o que a gente acha justo pelo que você está trazendo na mesa. E aí eu acho que é esse tipo de conexão humana que faz com que os fundadores tenham interesse de conversar, de engajar e de eventualmente trabalhar com a gente. É o que você tinha falado agora. No final das contas, são sobre pessoas, né? A gente quer trabalhar com essas pessoas. Não adianta eu criar uma negociação que é só ganha Tivit e não ganha os fundadores, e aí no dia seguinte do pós-closing, esse fundador não vai querer trabalhar comigo porque eu ferrei ele. Então, eu acho que é uma dinâmica muito de ganha-ganha mesmo, para a gente criar um ambiente sustentável, para a gente trabalhar junto e criar o futuro junto. E são relações humanas ali, né? Exato. E fora que, quando você me traz dados, assim, por exemplo, em mercados verticalizados ali, de crescimento de 30% a 50%, tá agora esse crescimento, né? Isso não é um crescimento que vai... essas projeções são até 2030, por exemplo. Então, assim, Puta, agora. Não, é agora, exato. Mas é isso, assim, são oportunidades, e é o que a gente estava falando, assim, pode ser, como o mercado é dinâmico, pode ser que já essas projeções sejam revistas, porque surgiu uma nova tecnologia, porque agora o cloud chegou e disruptou tudo, e aí ferrou. Então, de novo, é um mercado incrivelmente dinâmico que a gente precisa estar revisando toda hora. Se a gente sente que existe a probabilidade de ter uma disrupção no curto prazo, naturalmente eu não vou querer fazer um investimento com cheque relevante porque tem chance de eu perder dinheiro. Mas a gente tenta mitigar esses riscos também com tecnologias que a gente entende que existe uma boa probabilidade de sucesso e de pouca disrupção através de outros fatores, né? A tecnologia que eu estou investindo pode ser uma disrupção, mas outras que apareçam e destruam o valor que eu estou tentando construir nesse deal, eu evito, para obviamente eu não perder dinheiro com o investimento que eu estou fazendo. E é um momento muito interessante de mercado, assim, né? Só para contar um pouco, recentemente a gente levou um grupo de executivos, não foi necessariamente em Boston, mas a gente foi no Vale do Silício. Legal. E assim, lá o negócio tá uma loucura, cara. Tipo, empresa nascendo e faturando milhões em período de 6 a 1 ano, assim. E empresas que, tipo, nascem e morrem rapidinho e chega outra e já substitui. Assim, Exatamente. Assim, o que você fala do mercado dinâmico é um dinamismo que acho que talvez as pessoas não tenham a noção do quão dinâmico tá, né? Assim, de velocidade mesmo, de mudança das coisas. Assim. Muito bom, Mitri. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre padrões dessas empresas que você conheceu mais de perto, assim, né? Você tem aí uma biblioteca aí interessantíssima aí e riquíssima para quem gosta de negócio, para quem gosta de falar sobre isso. Com as empresas assim que você vê um crescimento de forma sustentável, certo? Então, essas empresas que foram bem-sucedidas, que vocês analisaram, viram que, mesmo até quando trouxe para dentro, tipo, foi bem no caminho ali. O que você vê, assim, de padrão, de característica e algo que, geralmente, assim, o mercado subestima. Talvez não ache que aquilo ali seja tão relevante, assim. Tem alguma coisa, assim, que você consegue... Eu sou uma pessoa incrivelmente pragmática como bom engenheiro. Então, assim, a forma que a gente olha para as empresas que a gente conversa
é sempre uma forma, de novo, muito pragmática de tentar avaliar se existe um processo interno de saber criar um plano de ação que tanto criar o plano de ação quanto saber seguir um plano de ação. E aí, de novo, esse tipo de formato de trabalho é um formato que ele serve para o comercial, serve para a área de operações, serve para a área de produtos, serve para qualquer área interna. Mas o que a gente busca sempre muito é isso, é a maturidade de processos internos. Então, assim, é governança, é saber investir, saber como cada investimento de alocação de tempo está sendo útil para a companhia. Existe um ponto muito importante que a gente pode depois aprofundar, que na minha opinião, existe sempre um quesito muito importante sobre a priorização de foco em qualquer organização. Então, assim, se essa empresa está bem posicionada e ela entende que existe uma onda que está por vir, que ela pode surfar essa onda se ela fizer uma etapa 1, 2 e 3 para chegar lá, tudo bem, ótimo que ela já conseguiu identificar qual é a oportunidade e o que ela tem que fazer. Mas será que ela tem capacidade de execução? Em Venture Capital tem muitas vezes fundos e investidores que falam, né? Você tem uma ideia, é legal, mas assim, eu quero ver se você sabe executar a ideia, né? Se você sabe sair do outro lado. E no final das contas é isso que a gente procura. Exato. Tem várias pessoas que têm ideias legais e não fazem nada com isso e não criam negócio com isso. Então, por exemplo, se você vai escalar uma solução de serviço, é super complexo você criar relacionamento com empresas de mercado, você criar uma equipe comercial que tem uma engrenagem de fato de venda, de geração de pipeline, você tem uma marca bem posicionada para que os clientes se associem àquela oferta. Então, existe muito valor intrínseco a essas empresas terem processos, seja de comercial, seja de operações, seja de produtos, muito bem fundamentados. E aí, de novo, é isso que a gente avalia muito na hora de considerar aquelas projeções. Tudo bem, você tem um produto muito bom hoje. Será que você consegue crescer? Tudo bem, para você crescer, você precisa então vender muito mais. Como é que são os seus canais de venda? O quanto você tem investido? Qual é o ROI de cada um desses canais? Quem são os executivos desses canais? Deixa eu conversar com os executivos. Deixa eu ver se ele tem profundidade para vender de fato esse produto para um segmento high enterprise com executivos gigantes das empresas líderes desse país. Então, é esse quali com o quant, com o processo, que nos ajuda a validar se de fato existe uma maturidade nesses processos táticos das empresas para avaliar se de fato tem fundamentação ou se é barulho, mais uma vez, as projeções que eles estão considerando. Então, no comercial, a gente faz muito isso. A gente, na Tivit, a minha área de inteligência, a gente criou toda a governança, por exemplo, interna que a gente apresenta para o conselho, para a Uma Viva. Então, assim, todos os números de todas as áreas internas da companhia, seja de operações, seja de pessoas, seja financeiro, seja de vendas, os principais números da organização são organizados pela minha área. A gente cria basicamente um mapa de calor onde mostra quais são as frentes que talvez estejam mais risco e quais são as grandes oportunidades, e a gente prioriza foco da organização como um todo. Isso nos ajuda a ter clareza de, olha só, eu tenho bem fundamentado uma área comercial que funciona muito bem, que tem capacidade de escalabilidade, no entanto, a minha área de operações eu estou percebendo que com a escalabilidade talvez começou a ter alguns soluços e talvez valha a pena fazer um investimento adicional. Se a gente percebe dessas empresas que a gente está conversando que existe essa maturidade e que, por exemplo, conversando com eles, identificamos que o comercial talvez precise de investimento. Talvez então eu projete menos os crescimentos, porque eu percebi que talvez eles não vão andar sozinhos, precisem de mais ajuda. Na operação, eu percebi que talvez tenha mais soluços. Então eu vou considerar um churn maior de perda de clientes projetado, porque talvez essa operação possa impactar a retenção de clientes no longo prazo. E aí eu vou considerar isso nas minhas projeções. Percebi, por exemplo, que a área de talentos é um problema e que a gente às vezes tem dificuldade de contratação. Eu posso projetar então margens talvez mais espremidas, porque talvez seja mais difícil de contratar, eu tenho que pagar um premium pela contratação de profissionais. Então tem várias variáveis quali que a gente conversa muito com esse corpo executivo dessas empresas para tentar decifrar de fato maturidade para depois traduzir em números e projeções que a gente confia, entendeu? Então, de novo, é um trabalho muito quant com o quali e a gente sempre está muito olhando não só a parte estratégica de posicionamento de para onde a empresa quer ir, mas, de novo, não só aonde a empresa quer ir, mas se ela sabe chegar lá e se ela tem maturidade para chegar lá. Eu acho que esse é um grande fator que a gente sempre considera em todas as conversas que a gente tem. E, de novo, muito raro de achar. Eu acho que esse é um fator legal. Muitas empresas não têm essas maturidades tão claras nessas áreas. Então, quando a gente acha, nossa, a gente solta fogos, assim. É muito Eu ia bom. até perguntar para você, porque quando você traz toda essa estrutura, né? Não necessária, mas que é avaliada,
Vocês têm um recorte de tipo de empresa, assim? Porque às vezes você pega uma startup, Sim. às vezes é um time de concordo. 6 pessoas. Maturidades diferentes e empresas de tamanho diferentes, sem dúvida, sem dúvida. Isso. Assim, a gente nunca vai esperar esse nível de maturidade que eu estou explicando aqui de uma empresa, startup muito pequena, 1 milhão de faturamento. Mas entra no pipe, é isso que a gente vocês analisa, olham também. mas aí, de novo, eu acho que é um parâmetro diferente. Tá. E aí eu acho que isso é uma conversa interessante também. Eu posso analisar uma empresa de 50 milhões de faturamento, eu vou esperar mais maturidade. Eu posso analisar uma empresa de 10 milhões de faturamento, ela já sobreviveu a uma parte muito difícil da jornada de crescimento dela, mas eu ainda entendo que ela não tem essa maturidade. Mas para ela chegar nesse patamar de 10 milhões, eu imagino que ela já teve que se provar em alguns critérios e eu vou testar se de fato eles entendem como eles chegaram lá ou se foi sorte eles terem chegado lá, que é um fator que às vezes acontece. E qual que é o próximo passo também para chegar no de 50 milhões. E às vezes tem uma empresa de 1 milhão que aí é mais um conceito, uma ideia, tem um produto que começou a ser testado, não vai ter essa maturidade de forma alguma. E tá tudo bem, eu vou desenvolver a maturidade. De novo, eu estou pagando para uma empresa de 1 milhão, pagando um cheque pela aquisição de uma empresa de 1 milhão, é um valor menor. E aí eu vou estar pagando sabendo que eu vou ter que implementar essa governança e esses próximos passos de processo. Se eu estiver comprando uma empresa de 50 milhões... O risco está associado a esse portfólio, né? Exato. Se eu estiver comprando uma empresa maior, pressupõe-se que essa empresa já tenha mais essa maturidade, até porque ela já tem um tamanho maior, e aí eu vou comprar... Na verdade, querendo somar forças. Então, é diferente o estilo. Eu vou querer trazer essa equipe executiva para cá para a gente se ajudar a fazer esse negócio crescer mais. Obviamente, os fundadores da empresa de 1 milhão, eles também vão vir para nos ajudar. Mas é diferente, porque, de novo, a empresa ainda está no processo, numa curva inicial de maturação. Então, a gente acaba tendo que colocar mais capital humano para ajudar esses fundadores a acelerarem mais. Mas, de novo, independente do grau de maturidade que elas têm, dependendo da fase de vida da startup, esses são os fatores que a gente olha. Às vezes a gente acha fundador no estágio mais inicial que já tem essa maturidade, porque o executivo é muito bom. E aí, por mais que a empresa seja pequena, ele tem essa maturidade de definir, eu quero entrar nesse mercado por conta disso, eu sei que os competidores estão trabalhando assim. Nas conversas que eu tenho com os clientes, antes de eu começar a desenvolver o produto, eu percebi essa oportunidade de mercado. Na minha empresa, internamente, eu desenvolvi toda essa governança para conseguir me ajudar a avaliar se a empresa está indo no caminho certo. E aí é maravilhoso, porque, de novo, é uma pessoa que eu gostaria muito de trabalhar junto, entendeu? E às vezes até em startups você tem algumas lideranças, né? Alguns fundadores e cofundadores, assim, que são pessoas de mercado, que já tipo, 10, 15, 20 anos no mercado e que resolvem fundar. É o que a gente mais acha. Então, e aí essas pessoas já têm essa visão, né? Exato. Já e aí traz essa maturidade. Traz essa maturidade de uma outra forma, né? Sem dúvida. Só para encerrar esse bate-papo aqui, tem algum sinal de alerta que você vê, assim, nessas empresas, assim, que você vê e fala assim, opa, pera lá, vamos... Isso aqui... Tem um sinal que eu vejo, e aí talvez seja uma peculiaridade Mitri Activity da minha equipe. De novo, eu entendo que nessas conversas com fundadores, muitas vezes é o normal, o fundador sempre vai querer contar um sonho maravilhoso, vai sempre querer projetar o máximo possível para maximizar o valor que ele vai ganhar e monetizar todo o esforço dele pelaquela companhia. Fora que ele tem um vínculo emocional com aquilo que ele criou, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que, de novo, o que eu mais valorizo são as conversas honestas e transparentes de, cara, vamos construir, vamos fazer algo justo que seja benéfico para as duas partes. Então, muitas vezes durante esse processo, a gente percebe algumas áreas que talvez precisem de ajuda, alguns processos que não são tão bem feitos, algumas áreas que talvez foram investimentos que não deram muito certo. E eu sempre faço perguntas de propósito, sabendo a resposta, para testar qual é, de fato, a abertura daquele fundador de reconhecer a fragilidade, de reconhecer que nem tudo é perfeito. E isso, para mim, conta muito ponto. Quando o fundador ele é honesto de falar, cara, realmente aqui foi uma tentativa, a gente não deu certo, a gente pivotou a estratégia para cá, ou então aqui realmente tem oportunidades, a gente gostaria da ajuda de vocês para a gente conseguir amadurecer, eu internamente coloco um valor intangível nesse deal por conta disso. Porque eu sinto que ele vai ser um fundador que vai trabalhar de forma muito bacana com a gente, complementar e de forma honesta, entendeu? Gerar um vínculo de confiança, né? Exato. Então você acaba ganhando a confiança Sim. com esses executivos. Então, para mim, esse é um ponto muito interessante que ganha valor. Da mesma forma, quando a gente percebe uma
uma proteção, uma reatividade, ou uma defesa maior, de fato, nessas perguntas, ou quando você percebe que a pessoa às vezes é um pouco mais ensaboada, aí às vezes também perde um pouco de ponto, porque aí eu também gostaria de ter uma conversa honesta, de falar, eu entendo, vocês não são uma empresa gigantesca, vocês ainda têm uma curva de aprendizagem, vamos conversar abertamente sobre isso. Então, para mim, esse é um fator que geralmente eu gosto de testar, e eu faço perguntas de propósito mesmo, de, poxa, olha só, isso daqui deu certo, não deu certo, por quê? E aí eu fico esperando, sabe? Pô, fala que não deu certo, tá tudo bem. Por favor, né? Às vezes você gostou tanto que você quer que, tipo, não, né? Mas nem sempre acontece. Mas é algo que eu sempre tento identificar nas conversas com todos os fundadores que eu tenho, porque eu acho que é um fator determinante. Mas na maioria, só para trazer depende. Depende. nem todos. Nem todos são abertos. Eu acho que depende muito do perfil do profissional mesmo. Eu acho que aí é menos sobre a startup, é mais sobre a pessoa. E aí, de novo, no final das contas, a gente está contratando as pessoas também. Então, eu faço muita questão de avaliar esse intangível da pessoa. Tipo, é uma pessoa que eu quero trabalhar no futuro e é uma pessoa que vai ter abertura para a gente ter conversas difíceis, entendeu? Não está funcionando, tudo bem, vamos pivotar. O importante é a gente estar em constante movimento. Beleza. Mitri, você tem uma experiência também não só Brasil, né, mas América Latina, né, que a gente já conversou sobre no alinhamento e aqui antes da gente entrar. Eu queria trazer um olhar seu agora Latam mesmo, né, e do ecossistema brasileiro, assim, sabe? Que é uma capacidade nossa, assim, muito forte. O que você vê que a gente tem mesmo que é algo que é genuinamente competitivo do mercado brasileiro comparado com o Latam, ou da Latam mesmo comparado com o global também. Sim. Traz essa perspectiva pra gente. Não, essa é uma conversa, mais uma vez, ampla e interessante. Eu acho que tem algumas características e vou falar de forma mais aberta e depois a gente vai aterrissando. Eu acho que o mercado Brasil e Latam, quando a gente compara a tecnologia Brasil e Latam com o resto do mundo, primeiro que a gente gosta de fazer é uma análise de penetração de tecnologia versus o PIB de algumas regiões. Eu gosto muito de fazer essa análise porque ela me mostra como regiões talvez mais maduras, como a Europa ou os Estados Unidos, eles têm uma participação maior do seu resultado nacional vindo de tecnologia. Isso me mostra que tem mais investimento em tecnologia, até empresas investem mais em tecnologia de todos os segmentos do que talvez outras regiões talvez menos maduras. Então, isso é uma análise que a gente gosta muito de fazer. O mercado de IT, por exemplo, de serviços de tecnologia como um todo, cresce 8% mundial. Isso 8% na verdade América Latina. Quando você olha... 8% mundial, uns 10% América Latina. E quando você olha alguns países mais maduros, esse crescimento é menor. O que significa para a gente? Se eu quiser investir em algum lugar que tenha a tecnologia sendo mais acelerada, o mercado da América Latina me parece uma boa oportunidade e cresce mais do que a média do resto do mundo, porque tem uma subpenetração ainda, as empresas estão ainda acelerando essa jornada de investimento. Naturalmente, é uma proxy nosso para servir de orientação, de bússola, de que são regiões interessantes onde esses mercados estão acelerando. Obviamente, tem outras questões também que a gente avalia para investir mais na América Latina, o mercado ainda muito pulverizado, não tem um claro vencedor, isso tudo serve também de defesa para a gente. Mas eu acho que tem um fator muito interessante que essas regiões mais maduras, como a Europa, Estados Unidos, elas são regiões que investem muito em tecnologia. E aí, aquele característica que a gente estava falando agora há pouco sobre imediatismo, sobre querer gerar resultado, muitas vezes nos impedem de ser esse protagonista, pois a gente não investe talvez tanto quanto outras regiões ou outras empresas talvez maiores com mais escala. Isso no desenvolvimento da tecnologia. Exatamente. Tá. Então a gente está falando aqui uma conversa agora de P&D mesmo, de pesquisa e desenvolvimento. Enquanto, por exemplo, talvez nos Estados Unidos, Europa, a gente vê empresas investindo e com células de P&D mais bem estruturadas. E isso até conecta com o começo da nossa conversa sobre preparar o terreno para os próximos ciclos que estão por vir. No Brasil, de todas essas empresas que a gente conversa de M&A, e aí eu, de novo, estou falando desde startups pequenas até, de fato, empresas maiores, não é tão comum você ter essa maturidade de ter uma estrutura de desenvolvimento de tecnologia mesmo, de P&D, de desenvolver o futuro. Então, na minha percepção, acontece que a gente acaba virando um pouco de late adopter mesmo, no sentido de, como eu não invisto tanto no fomento de tecnologia, e isso eu estou falando de forma muito broad, muito genérica, obviamente existem nichos e nichos, existem empresas que investem muito, mas de forma geral, a percepção que a gente tem olhando para muitas empresas é que isso é uma característica comum no mercado. E é naturalmente, como você não faz esses investimentos, acontece que eu não estou desenvolvendo a própria tecnologia que eu vou precisar no futuro, logo eu vou assumir essa tecnologia
tecnologias que outros desenvolvem, logo a gente acaba adotando as tecnologias que são desenvolvidas talvez por mercados mais maduros. Entre Brasil e América Latina tem uma distinção também. O Brasil acaba sendo um adotador de tecnologia até antes da América Latina. Então, quando a gente conversa com os clientes Brasil e Latam, a gente percebe que, às vezes, o Brasil já começou a ter algum movimento de tecnologia e 1, 2, 3 anos depois começa a ter o mesmo movimento na América Latina. Então, isso acontece também. Mas eu acho que o mais curioso, justamente, é talvez essa falta desse fomento de a gente continuar desenvolvendo, pensando nessa projeção de mercado que está por vir. Obviamente, o Brasil tem várias tecnologias que são referência. Então, por exemplo, o mercado financeiro no Brasil é maravilhoso. A gente tem uma capacidade de meio de pagamentos, por exemplo, que outros países sonhariam em ter. A gente, na Tivit, por exemplo, a gente tem soluções de pagamento, a gente tem tanto infraestrutura quanto, de fato, pagamentos mesmo com Pix e tal, que a gente ajuda os nossos clientes. E, por exemplo, na Itália, agora a Almaviva ganhou o contrato de criar o euro digital da Europa. E aí foi muito curioso, porque a Almaviva falou, nossa, a gente vai desenvolver o euro digital. Tivit, vocês não têm uma solução de Pix? Então vem conversar com a gente para nos ajudar. Então, assim, é um comportamento atípico de a gente ir levar a nossa tecnologia e ajudar a Europa a desenvolver algo novo que eles nunca viram. Às vezes acontece, existem, obviamente, outliers aqui dessa equação, mas o que normalmente a gente vê é, de fato, um mercado estruturalmente com menos projeções de investimento de inovação e, naturalmente, isso faz com que a gente tenha essa característica de acabar adotando muitas tecnologias de outras regiões. Então, como provocação que fica aqui na nossa conversa, eu sinto que seria muito interessante se empresas talvez mais maduras começassem a fomentar mais isso, porque eu acho que teria um belo potencial de, assim como o mercado financeiro, que é um dos diversos exemplos que eu citei aqui, eu acho que a gente poderia também criar essas disrupções em outros mercados e servir também como referência global através de tecnologias brasileiras. E a gente vê, é interessante isso que você trouxe, porque quando a gente analisa, por exemplo, o conhecimento das empresas hoje, até de vias de fomento que são ofertadas hoje no mercado, e às vezes até de fundo perdido para a tecnologia, o conhecimento ele é baixo. Assim, isso é uma percepção, não tenho dados assim mas assim, hoje eu começo a ver, eu leio, escuto muito sobre negócio e tudo mais. Hoje eu começo a ver entrando no bate-papo do executivo, do empreendedor, esses nomes de órgãos de fomento e tudo mais. Que eu falei assim, exatamente. Isso é muito curioso. A Almaviva, por exemplo, na Itália, eles investiram 100 milhões de euros, 600 milhões de reais em desenvolvimento de soluções de AI. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, quando a gente ouviu isso, a gente falou, caramba, nossa... Investimento deles mesmo. Deles, sem o fomento. Então, ali, assim, e aí é uma provocação nossa, tipo, poxa, vamos cavar essas oportunidades também. E aí, com toda a humildade do mundo, assim, vamos se apropriar desse diferencial que a Tivit agora faz parte desse ecossistema da Almaviva, e por que não trazer essas soluções e mais essa característica de inovação constante. Então, desde a aquisição, eu tenho me envolvido muito com o CTO, com as lideranças da Europa, para a gente justamente começar a trazer mais essas características para cá e fomentar mais essas tecnologias. Até recentemente a gente estava em conversa com alguns fundos, justamente avaliando esses caminhos de fomento, porque realmente a gente acha que é uma alternativa muito interessante. A gente coloca capital próprio, mas também a gente acha outras fontes de capital para fomentar esse desenvolvimento de tecnologia. Até, às vezes, nem com capital próprio, às vezes a gente trabalhando em incubadoras de startups, às vezes sendo um guide, né, ajudando esses fundadores a escalarem os seus negócios e, eventualmente, a Tivit pode se beneficiar. A gente pode ajudar eles a vender para a nossa base, pode virar um ganha-ganha. Então, tem algumas alternativas interessantes que não seja necessariamente colocar 100 milhões de euros para desenvolver uma tecnologia nova. E é o que a gente tem feito muito nos últimos meses, se organizado para acelerar essa frente, porque a gente realmente acredita que faz muita diferença. Legal. Mitri, com relação e até você trouxe isso, né? A questão de adoção de tecnologia, né? E aí, voltando um pouco para a inteligência artificial, né? O Brasil, ele ranqueia muito bem em termos de adoção. Trava em algumas coisas ali de infraestrutura, talentos, cultura e tudo mais, mas a adoção, a gente é bem... a gente não é late adopter, a gente é early adopter nisso, né? Sim. Você vê que isso é uma questão mais na pessoa física mesmo, que a gente né, tem essa, tipo, curioso, vai lá e mexe, ou você já vê isso e essa característica também dentro das empresas? Assim, que eu vejo dos dois lados. Eu acho que existe muito característica da pessoa física. Eu acho que característica do brasileiro é um cidadão, né? Uma pessoa muito ligada no digital. Então, eu acho que todos nós
quando vimos tecnologia interessante, que a gente na física pode pagar com o nosso cartão de crédito para utilizar uma AI para facilitar a nossa vida, a gente paga. E eu acho que a grande maioria das pessoas fazem isso. Eu faço isso, eu utilizo lá a minha AI o dia inteiro para trabalhar. Mas eu acho que também existe essa característica muito forte também das corporações. Por diversos fatores. Eu acho que é uma questão, como a gente tinha falado, de elas não ficarem para trás nos próximos ciclos. Eu acho que é uma questão também muito de eficiência, de elas conseguirem automatizar processos internos para elas conseguirem também ser competitivas nos seus devidos mercados. Mas é curioso que, por mais que essa adoção esteja alta e a gente esteja vendo muitas empresas falando sobre isso, o impacto final no negócio dessas empresas nem sempre é mensurável e nem sempre era o que era esperado no momento da implementação. Então, a gente tem, em nossa percepção de mercado de AI, a gente tem visto que essas empresas têm sim investido, têm procurado dedicar recursos internos para que fomentar essas eventuais iniciativas, eficiências internas, mas que nem sempre esses projetos internos de IA, eles geram os principais impactos numa organização que ele poderia gerar, como de fato um produto novo, uma aceleração de receita. Ele ainda está muito associado a talvez um pouco mais de eficiência de custo, eficiência de processo, automação de processos mais simples. E aí aqui a gente vê uma grande oportunidade nesse mercado de maturidade mesmo dele. Enquanto a gente tem muitas pessoas utilizando, mas ainda o impacto estrutural nas organizações, nos mercados ainda foi pequeno, a gente entende que os próximos ciclos devem acelerar esse impacto. E aí o que a gente, Tivit, como empresa de tecnologia, tem tentado e se esforçado para fazer é justamente trazer essas outras soluções e ofertar essas outras soluções de AI verticais, por exemplo, que a gente já desenvolveu, para justamente demonstrar como elas podem ser soluções de AI que geram impacto nos negócios que a gente está vendo que existe um gap no mercado e uma procura no mercado, entendeu? Legal. Então, assim, eu percebo que existe um comportamento da pessoa física, sim, eu uso, você usa, todo mundo usa, e eu acho que talvez a característica do brasileiro abra mais essa grande adoção e acelerada do jeito que a gente está vendo, e eu também vejo esse outro comportamento no PJ, no CNPJ, né, nas empresas, mas de novo, com algumas ressalvas. A gente vê que muitas empresas têm falado, muitas empresas investiram, tem até um dado, se não me engano, do MIT, que fala que só 5% de todos os projetos de IA implementados geraram algum retorno ou algo do tipo. Conseguiram escala, saíram do piloto e foram para a escala. Exato, então assim, se provaram a ponto de virar escaláveis. E eu acho que ele é justamente... E esse é global, viu? Esse não é um dado recorte então, Brasil, assim, retrata essa realidade, retrata que todo mundo correu para fazer, todo mundo correu para implementar, mas não necessariamente se provou e não necessariamente, de fato, gerou o output desejado inicialmente. Então, assim, eu acho que todo mundo percebe que existe oportunidade, todo mundo percebe que é o futuro, mas eu acho que ainda a tecnologia, a forma de implementar a tecnologia ainda está amadurecendo para gerar o impacto final desejado. Até esse é um ponto interessante de conversa também, que sem querer me estender muito, mas sempre que a gente está falando de tecnologia, eu acho que tem essa duplinha também de... Existe a tecnologia, ela é legal, ótimo. É uma tecnologia que a gente está vendo que tem oportunidade. A aplicação da tecnologia nem sempre é tão óbvia também. Você saber pegar a tecnologia e saber utilizar ao seu favor é um outro bicho. Sim. E aí eu acho que, nesse caso de AI, talvez seja um pouco, se enquadre um pouco nisso. A tecnologia em si é muito legal, ela gera um valor agregado para a pessoa física incrível, para a PJ gera valor, mas eu acho que ainda a gente está achando os caminhos de conseguir gerar essa escalabilidade e gerar mais valor de fato intrínseco a esses negócios. Muito bom. E tem também toda uma questão de FOMO, do hype, sim, né? Sem tem dúvida, outras coisas que vão entrando aí, que daí entra o fator humano de novo, né? Exatamente. Que a gente traz aqui. Ô, Mitri, infelizmente a gente está chegando no final, assim, porque o bate-papo tá muito bom. Mas para finalizar e até para a audiência até aí, né? Quem está escutando, né? A gente tem uma audiência muito qualificada, assim, de pessoas que estão à linha de frente, na liderança, executivos e assim por diante. O que você daria de dica, assim, de decisões que precisam ser tomadas, depois de tudo isso que a gente conversou, né? Então, de análise de negócio, inteligência de mercado, M&A, enfim, tudo isso. O que você daria de dica são 2, 3 decisões que esse executivo precisa tomar já na semana que vem, assim, que você acha que são essenciais para pensar sobre já? Não, perfeito. A gente até falou isso ao longo da conversa aqui, né? O M&A, no final das contas, ele é uma consequência de uma decisão estratégica maior. Então, minha recomendação não seria para M&A, porque M&A ele acaba sendo a consequência e não a causa, de fato, o que você quer fazer na companhia. Eu acho que a minha maior recomendação seria recomendar que qualquer executivo que esteja nos ouvindo entenda que jogo que você está jogando, que jogo que você quer jogar e como você vai chegar lá.
Eu acho que esses são os 3 pilares mais importantes, de novo, de qualquer conversa que a gente tem com qualquer fundador. Você entende o jogo que você está jogando? Ou você só está jogando o jogo, mas ainda não entendeu de fato qual é a proposta de valor, o que os seus concorrentes estão fazendo, o que os seus clientes almejam do teu produto, por que o teu produto é importante para o teu cliente, o que ele gera de valor para o teu cliente, por que ele está contratando você. Quando você entende esse arcabouço de insumos aqui, você consegue entender se você está bem posicionado ou mal posicionado e, de fato, qual é o, eventualmente, gap que você precisa cobrir. Quando você olha para o futuro, qual a empresa que você quer se tornar, eventualmente com as mudanças que vêm a acontecer no seu mercado, isso também gera de insumo. E aí, o terceiro ponto mais importante é, beleza, o que você vai fazer para chegar lá? Eu acho que essa é uma conversa que eu recomendaria a qualquer grande executivo ter constantemente com as suas equipes e com os seus líderes e liderados. Eu acho que se você não sabe o que você está jogando e qual jogo você quer jogar e como é que você chega lá, eu acho que você acaba entrando no piloto automático, que você quer tirar as demandas da sua mesa e quer contribuir fazendo as coisas que os seus diretores, os seus CEOs estão pedindo, os seus investidores estão pedindo. Mas, de novo, é uma abordagem mais passiva e menos proativa, sabe? Uhum. E eu, como líder de uma área de estratégia, eu faço questão de ser o proativo no futuro da companhia. Então, a gente faz muita questão de ter essa maturidade de, olha só, eu entendo que existe uma limitação hoje, eu entendo que existe uma oportunidade e eu estou trabalhando nesses projetos para cobrir esse gap. E todo o trabalho que um executivo deveria fazer deveria ser orientado para cobrir esse gap. Esse é um ponto bem interessante também. Se a gente sabe onde é que a gente quer chegar, as prioridades de todos os executivos de qualquer empresa deveriam estar associadas a isso. E não a outros fatores. De novo, a capacidade de escolher o que fazer e o que não fazer é determinante para o futuro da companhia. Se todos os executivos fazem o que dá na telha deles, a empresa vai navegando para várias direções opostas e se perde. Se existe um direcionamento maior, organizacional mesmo da companhia, de queremos chegar aqui, então cada uma dos departamentos, das diretorias vão trabalhar e vão ser uns facilitadores para essa jornada, é lindo. E, de novo, é difícil de achar isso no mercado, mas eu acho que esse é um nível de governança, um nível de alinhamento estratégico, organizacional, que eu vejo a gente estruturando na Tivit, e quando na época que eu era investidor no Private Equity, era difícil de achar isso nas empresas investidas e hoje na área de M&A é difícil também de achar nas empresas investidas. Mas seria a minha maior recomendação, de criar esse ecossistema que vai ajudar vocês a sair de um ponto e chegar no outro. Muito bom, muito bom. Mitri, eu queria só te dar um presentinho aqui nosso, aqui de agradecimento, tá? Obrigado. Uma caixinha MIT ali. Não, por favor. Que bonito. Tem um livro aí, eu não sei se você já... Um livro, vou ter que ler. E um chocolatinho aí também para adoçar. Vou ter que mostrar para o público aqui, ó. Esse livro propaganda. Show de bola, com a inteligência. Vitor Mola, que é... Não, muito bacana. Traz muito o aspecto do humano também, o que é humano nosso, o que permanece humano nosso. Né? Muito bacana mesmo. Muito bom. Cara, queria muito agradecer, de verdade, o bate-papo foi incrível. Infelizmente, a gente tem um tempo aqui limite, porque senão ia umas 3 horas fácil aqui de conversa. Foi muito bom. Obrigado mesmo. O prazer foi todo meu. Mais uma vez, agradeço aqui toda a equipe que fez o convite por terem me procurado e é uma grande honra estar aqui com vocês no podcast. E espero que tenha superado as expectativas, né? Porque você botou uma pressão no início aqui pra mim, aqui, tipo, nossa, MIT, não sei o que. Eu falei, pô, não, vamos ter que superou cumprir. Muito, foi que ótimo. Bom, que bom. Obrigado pela conversa. Imagina. Para você que está ouvindo aqui, esse é mais um episódio nosso do Futuro Vem do Futuro. A gente tem outros episódios vindo aqui, mas o que fica para hoje é aprenda a jogar o jogo, entenda o jogo que você está jogando e olha aí, se prepare para o futuro aí, tá? Muito obrigado e até o próximo episódio.